Olá, prezados alunos do curso de Licenciatura em Química na modalidade distância. Eu me chamo Ricardo Barbosa de Souza, sou técnico de laboratório do curso de Química e vim aqui apresentar para vocês nessa videoaula a prática da destilação. E a destilação é uma técnica empregada para realizar separações. Entre essas separações nós podemos citar purificação de determinados solventes de suas impurezas, separação de líquidos de sólidos e também outras separações que se fizerem necessárias. A destilação ela é uma operação utilizada na indústria de uma forma bastante abrangente e é utilizada, por exemplo, na conhecida e importante indústria do petróleo, no qual nós realizamos a destilação fracionada de cada uma dessas frações dessa grande mistura que é o petróleo. Mas também na produção de cachaça é utilizado esse processo, na produção do álcool etílico para fins industriais, mas também para fins laboratoriais, quando, por exemplo, o álcool etílico anidro, que ele é desprovido de água. Então, basicamente, a base dessa técnica para você realizar uma separação é a diferença que há entre a volatilidade dos solventes, por exemplo, orgânicos, numa mistura. Essa diferença de solubilidade ela é o princípio pelo qual você aquece a mistura é aquecida e você pode então promover essa separação. Nós vamos ver aqui no sistema de destilação como é que é realizada essa separação. Mas é interessante frisar aqui que nós temos um sistema de destilação simples. Esse sistema ele é empregado no laboratório, é um sistema bastante simples de separação, de purificação de solventes. Por exemplo, os descartes do laboratório eles podem ser separados, você pode realizar a separação das diferentes frações. E nós vamos iniciar descrevendo, Nós vamos destilar aqui nessa prática o vinho, Começando falando um pouco sobre o vinho é uma bebida não destilada, é uma bebida que passa por um processo de fermentação alcoólica pelas leveduras, a Saccharomyces cerevisiae, e o vinho ele é uma bebida que é bastante consumida, que nós temos conhecimento de que há muitos séculos é uma bebida bastante consumida. E nós temos o vinho, ele se apresenta na sua forma de vinho tinto e vinho branco. Então o vinho tinto ele tem essa característica da coloração, como nós podemos perceber, devido às antocianinas, que são substâncias, são compostos fenólicos, que estão presentes na casca das uvas. Então, essa substância é que dá essa coloração ao vinho tinto. Mas indo aqui para o nosso sistema, explicando ele passo a passo, nós temos aqui o que dá suporte ao sistema, que são os suportes universais. Nós temos aqui 3 sustentando o nosso sistema. A finalidade desses 3 suportes é dar essa sustentabilidade à fixação do nosso sistema. Nós temos aqui também um suporte móvel, que ele tem como finalidade controlar a altura, porque existem no laboratório, a gente sempre tem que trabalhar com a questão da nossa criatividade, também. Então, se nós vamos montar um sistema determinado, cada sistema vai ter sua forma, seu design, e no qual ele vai ser montado para ele ser fixado e poder realizar a separação, a purificação ou a síntese específica. Então, o suporte móvel ele serve basicamente para você dar um suporte ajustável para o seu sistema. Nós temos aqui, mais acima, nós temos uma placa aquecedora, ela também é provida de agitação magnética e ela vai servir como fonte de calor, de energia térmica para o vinho ser destilado. Nós vamos fornecer essa energia térmica a partir desse equipamento aqui. Nós vamos ligar já já. Então nós temos também, na sequência, um banho de areia. A areia ela é utilizada nesse sistema, ela será utilizada para dar uma homogeneidade no aquecimento da substância do interior do balão, no caso o vinho que será destilado. As pedrinhas de porcelana também elas têm essa utilidade, elas podem ser utilizadas com esse mesmo fim. Mas você pode estar se perguntando, por que não um outro banho, Nós temos outras práticas, como na Química Geral Experimental foi realizada, em que foi utilizado um banho de óleo mineral, no caso foi de vaselina, no caso da Química Geral Experimental, na prática que foi realizada. Então, nós empregamos especificamente o banho de areia também por questões ambientais, na hora de descartar, porque você pode descartar facilmente a areia,
É claro que o óleo mineral também ele pode ser reaproveitado como descarte, mas, enfim, essa é uma opção de maior qualidade e viabilidade do ponto de vista ambiental. Aqui nós podemos focar um pouquinho, nós temos pedrinhas de porcelana, que elas também têm essa mesma finalidade, né? De homogeneizar a temperatura no interior do balão, quando nós promovermos esse aquecimento. E aqui mais acima no sistema nós temos o termômetro, né? O ideal é que esse termômetro que vai medir a temperatura, ele tenha seu bulbo mais ou menos assim pela metade desse adaptador que nós temos aqui ligado à coluna de destilação. Esse seria o ideal para que ele meça a temperatura de uma forma mais aproximada daquela temperatura promovida no interior do balão. Então aqui na coluna de destilação, já mostrando, nós temos um sistema no qual nós colocamos aqui, improvisamos com uma bomba, pode até mostrar também, que ela promove a circulação da água. E essa circulação interna da água, ela promove o resfriamento das paredes internas também da coluna de destilação. Então, como nós vamos explicar assim, qual é o fundamento da técnica passo a passo, nós veremos já já por que essa circulação, qual a utilidade. Quando nós formos colocar aqui o vinho, nós vamos colocar agora, já daqui a instantes, o vapor do vinho, no caso constituído predominantemente pelos constituintes mais voláteis, eminentemente nós sabemos que é o álcool etílico, que tem ponto de ebulição de 78,3 graus centígrados, ele irá evaporar, irá entrar em contato com as paredes da coluna de destilação, sofrendo então um processo de condensação. Ou seja, o vapor de álcool etílico ele vai passar pelas paredes, então ele vai se condensar, gerando gotículas de álcool etílico que serão coletadas a seguir aqui no final do sistema, nesse frasco coletor que nós utilizamos, um Erlenmeyer, mas que poderia ser um outro frasco, poderia ser um outro balão, né? Todos eles estão, você pode perceber, sendo sustentados por garras. Então agora a gente vai realizar esse processo propriamente dito, né? Com auxílio aqui de uma proveta, que é uma das vidrarias que nós dispomos no laboratório para medida, não precisa de volumes. Nós vamos medir cerca de 70 ml, não precisamente, de vinho. Então nós temos aqui uma medida aproximada, né? Então nós vamos baixar, vamos aqui para esse lado. Então vamos adicionar o vinho ao balão. E vamos acoplar o sistema. Sempre tendo bastante cuidado. A gente vai ajustar então o suporte móvel até chegar aqui no balão com a amostra ser destilada. Então, nós vamos ligar aqui a chapa aquecedora. Aqui, no caso, nós temos a agitação. A gente não está trabalhando com agitação nesse sistema, nós estamos trabalhando com aquecimento. Então, ele já está aqui marcando 150, mas o aquecimento, como ele é progressivo, nós estamos trabalhando a temperatura ambiente, à medida que for atingindo a temperatura de ebulição, o que nós vamos perceber é a destilação desse composto. Então, só mais para frisarmos o que nós colocamos no início da prática, à medida que esses constituintes voláteis, no caso o álcool etílico, ele evapora, ele entra em contato com as paredes da coluna de destilação, o vapor, e ele passa pelo processo físico de condensação. Passando pelo processo físico de condensação, ele desce pela força da gravidade mesmo, já que nós temos aqui uma declividade, até o Erlenmeyer, no qual será coletado o álcool etílico. No processo de destilação, deve haver uma certa diferença de temperaturas entre as duas substâncias a serem separadas. Uma vez que, se essa temperatura for bastante próxima, pode ser que nós estejamos apenas evaporando a mistura. Existem determinadas misturas, que nós temos determinada constituição na mistura, que formam azeótropos, no caso que são misturas que
possuem uma temperatura de ebulição aproximadamente se comparando a uma substância pura, né? Então, essas, no caso, por exemplo, a mistura de água e álcool. Quando nós temos a composição de 96% de água, basicamente, aproximadamente, de álcool e 4% de água, nós temos um azeótropo. Então, você pode aquecer, você pode realizar esse processo, mas você não vai ter uma eficiência na separação, porque a partir deste momento é necessário realizar um outro processo para separar a água, como, por exemplo, adicionar um terceiro solvente para poder tornar efetiva essa separação e, por exemplo, produzir o etanol anidro. Para visualizar que o vinho ele já começa a ter sua fervura, já está bem elevada, né? A quantidade de vapor formado. Nós, inclusive, colocamos aqui um pouco de papel toalha, somente para, de certa forma, concentrar a dissipação de calor nessa região, para facilitar a evaporação. E à medida que o álcool vai evaporando, se você visualizar, eu acredito que dê de visualizar, o álcool no estado vapor, ele passa por aqui, ele já começa a condensar. Então ele já começa a se acumular aqui nessa extremidade da coluna de destilação. E à medida que ele vai se acumulando, ele vai passando para o decorrer da coluna de destilação e já se pode visualizar aqui as gotas de álcool sendo destiladas. Então essa é a demonstração da prática de destilação que nós fazemos, que é um processo na indústria da química orgânica muito utilizado, na química orgânica em geral, no laboratório, e é isso aí.